Oi galera, tudo bem? Esse é o canal Show Dívidas, eu sou a Fran e a gente fala aqui nesse canal sobre planejamento, finanças, organização, dívidas e como se livrar delas. Então, se você quer me acompanhar aí nessa jornada de dar adeus às dívidas, se você também tá nesse foco, vamos lá! O vídeo de hoje, gente, é um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre o FIES, não é exatamente, né, sobre ali um caixa stuffing ou algo do tipo. Eu vou falar especificamente sobre o FIES e a minha experiência com ele. Então, se você fez o FIES, pretende fazer, conhece alguém que faz e tem algumas dúvidas, eu vou falar aqui pra vocês. Mas lembrando que eu vou falar totalmente voltada pra minha experiência, tá, gente? Então, é algo muito pessoal, mas que pode tirar ali algumas dúvidas de vocês. O foco principal do vídeo valeu a pena, eu me arrependo, como que foi o processo, o que eu precisei fazer, enfim. Então vamos lá começar pro vídeo. Antes só de eu falar exatamente quando eu comecei, né, a me envolver com o FIES, deixa eu fazer um resuminho aqui da minha vida, porque isso faz parte e é importante pra gente entender aqui o que foi o FIES pra mim. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, eu passei fome, fome de verdade, tá? Quando eu digo passei fome, não é que eu comia mal, eu passei fome de ter dias de não ter o que comer. Então, era uma família com uma mãe solo, com 3 crianças, de diferença de idade ali de 2 anos, de uma para cada uma. Então, éramos 3 irmãs pequenas, com uma mãe solo, tendo que se virar para trabalhar, mas ao mesmo tempo cuidar de 3 crianças, levar para escola, né? Todo aquele compromisso que a gente sabe que as mães têm. Então, assim, a minha infância, ela foi muito pobre, a minha infância, ela foi muito sofrida, muito difícil. Eu tenho algumas memórias bem ruins, assim, desse período, em se tratando de questão de financeiramente, alimentação e tudo mais. Então, assim, eu cresci sem ter uma expectativa de uma profissão, de uma vida melhor. Claro que eu queria ter uma vida melhor, eu buscava ter uma vida melhor, tanto que lá no início da minha vida adulta, graças a Deus, a minha realidade já tinha mudado um pouco, mas eu ainda estava ali bem abaixo ali do ideal. Eu recebia um salário mínimo, eu trabalhava numa farmácia, então eu trabalhava de domingo a domingo, tinha uma folga, trabalhava numa farmácia, então é muito cansativo, o dia todo para ganhar aquele salário mínimo do mínimo, né? Então, não era o que eu queria, mas ao mesmo tempo eu não via outra alternativa. Eu não sabia ali o que eu poderia fazer além daquilo, porque a faculdade, para mim, era algo inalcançável, né? Visto que uma mensalidade de uma faculdade chega a R$ 1.000, às vezes passa disso. E o meu salário, acho que na época era 700 e alguma coisa, um salário mínimo, lá em 2013, 2014. Então, eu tinha um sonho, mas é aquele sonho, sabe aqueles sonhos que a gente tem, mas que é meio que impossível? Era isso pra mim, uma faculdade. E a faculdade pública, eu confesso que também era algo que eu não acreditava, que não era comum na minha vivência, na minha rotina, na minha família, no meu meio, né, no meu círculo. Faculdade, então eu nunca fiz um Enem, tá? Eu nunca tive essa experiência, eu não sabia nem pra que servia, nada. Então, resumindo, vocês já entenderam, vou falar agora, né, quando tudo começou. Lá em 2014, eu conheci o FIES, eu descobri o FIES, e eu não lembro como, não sei se foi na televisão, alguém que me falou, enfim, eu fui correr atrás, aí bateu assim aquele, opa, então é possível, tem uma chance, né? Aí eu fui correr atrás, fui pesquisar e tal, e vi que eu me encaixava, que eu tinha como fazer. E aí, até então, eu nem sabia o que eu queria fazer, tá, gente? Eu só sabia que eu queria ter uma faculdade. Fui pesquisar, e aí vai em banco, vai no campus, faz aquilo. Foi uma luta muito grande, porque essas coisas de burocracia são difíceis, né? A gente vai, leva os documentos, quando chega lá já precisa de outras coisas que não tinham pedido antes. Enfim, foi bastante difícil. E o que eu tinha como escolha, né, era ter um fiador ou eu mesma ser minha fiadora se eu tivesse renda fixa, né, comprovação de renda. Graças a Deus que eu tinha comprovação de renda, eu não precisei de um fiador, porque
eu iria me arrepender demais se eu tivesse colocado alguém numa roubada comigo. Não coloquei. Então tá. Então lá em 2014 eu consegui fazer todo aquele processo. Foi muito difícil, como eu já falei. A faculdade perdeu meus documentos. Eu precisei fazer um barraco lá. E olha que eu sou uma mosca morta, tá? Eu precisei sair do salto porque as aulas começaram e tava tudo parado no meu processo lá porque eles tinham perdido meus documentos. Eu fui descobrir isso só depois. Aí, minha filha, aí mexeu no meu sonho, mexeu comigo. Enfim, tudo certo, comecei a estudar. E aí, como é que funcionava o FIES naquela época? Era um financiamento, né, de 100%, então a gente não pagava nada. Apenas um valor, que se eu não me engano era trimestral, de R$ 50, que já era para ir abatendo os juros ali. Então, tudo tranquilo, né? De 3 em 3 meses eu pagava R$ 50. Eu precisei sair do meu emprego, então eu fiquei só fazendo bicos. Na época eu era casada, então o meu ex-esposo segurava as pontas e eu fazia um bico aqui, outro ali como garçonete e também costurava algumas coisinhas. Então, assim, durante a faculdade de 2014 a 2019, eu fiz a minha faculdade em 5 anos e meio. Ela era em 5 anos, eu precisei de mais meio ano. E eu só pagava esse valor de R$ 50 a cada 3 meses. E na época, eu confesso pra vocês de verdade que o que eu menos estava interessada em saber era quanto sairia essa faculdade pra mim. Eu só queria assinar aquele papel, fazer minhas aulas, minha faculdade e depois assinar meu documento de finalização, né, meu certificado. Era tudo que eu queria. Eu não queria saber quanto que era, eu não queria saber como que eu ia pagar, nada disso importava. O gerente do banco ia falando e eu só entrava aqui e saía aqui, porque primeiro que eu não entendia e segundo que, tipo assim, sabe quando você quer uma coisa e você não quer saber das consequências? Era exatamente isso. Eu sabia que a única forma de eu fazer faculdade na minha vida era aquilo ali. Então, o depois eu me virava. Só que o depois chega, né, gente? E aí, enfim, durante a faculdade eu não sabia nem quanto que era a minha dívida, quanto que eu pagaria lá no final. Claro que eu olhei, né, o papel, olhei o contrato, dei aquela lidinha marota, mas assim, não era um problema pra mim, não. E aí, deixa eu só mostrar pra vocês, ver se eu acho aqui. Eu tenho aqui uma pastinha que é só de coisa do FIES. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um contrato, né, e deixa eu ver aqui. Eu quero só achar a parte das parcelas. Ah, aqui, ó, gente, achei. E aí, tá, você assina o documento lá, né, ele fala lá como é que funciona. E aí, essa aqui, esse aqui é o valor que você tem que pagar, ó. Aí vem falando tudinho, ó, 2014, aí esse aqui são valores bem pequenininhos, que eu nem lembrava que eu paguei isso, ó, mensal. 10/4 de 2014, acho que foi o primeiro valor que eu paguei, zerado, depois de 10/5, enfim. E aí vai, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, nananana, 22, cadê? 23, 2030, 2033, deixa eu ver só pra vocês aonde que termina, tá? Eu acho que em 2033, isso. Não, aí aqui, ó, a última parcela seria em 10 dos... Peraí que tá... Acho que assim dá pra vocês verem. Em 10/5 de 2036. Então, eu começaria pagando em 2014, né? Bem pouquinho aquele valor lá. E eu só acabaria em 2036. Só, gente... Ah, e aí tem aqui, ó, o saldo final. Então, a minha faculdade sairia por esse valor aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar pra vocês conseguirem ver. Mas eu vou ler pra vocês. Ó, a minha faculdade, então, sairia, saldo final, R$ 69.025,69. Então, vamos falar, R$ 69.000 seria o valor que eu iria pagar na minha faculdade. Eu pensei, ah, nossa, quem não poderia nem fazer faculdade nenhuma, pagar R$ 69.000, tá maravilhoso, tá lindo. E as parcelas, elas eram crescentes, então... Eu começava lá em 2014 com 8,13 e eu terminaria lá em 2036 pagando R$ 464,85.
aí tá, né, fiz tudo bonitinho, comecei a estudar, a faculdade, né, foi tudo bem, eu consegui fazer todos os aditamentos. Pra quem não sabe, aditamento é, se eu não me engano, é semestral, que você vai lá e coloca lá, né, seus dados, confirma se teve alguma alteração. Eu fiquei apreensiva por eu não ter mais a comprovação de renda, mas graças a Deus nunca tive problema com isso. Terminei a faculdade em 2019 e eu me lembro que a gente tinha um período, se eu não me engano, 1 ano ou 1 ano e meio após a conclusão para a gente poder se organizar e começar a pagar. Então vamos lá. Meu FIES ficaria em R$ 69.025, certo? Seria quanto que eu teria que pagar no final e eu teria que pagar até R$ 2.036. As parcelas crescentes, né? Com a última lá em R$ 658. E aí tá, quando eu me formei, eu não consegui trabalho, eu não consegui, foi um período muito difícil porque eu não consegui. E hoje eu vejo que assim, é a realidade de muita gente que faz a faculdade pelo FIES. A gente tem todo aquele plano, todo aquele sonho, né? A gente imagina que quando a gente vai sair, tudo que falta na nossa vida é um diploma. E que quando a gente tiver esse diploma, tá tudo resolvido, né? A gente vai sair, vai ter um diploma, vai conseguir um trabalho, vai pagar tudo direitinho, não vai dever nada pra ninguém, vai ter uma vida melhor. Mas não é sempre que funciona assim, gente. E aí, em 2019, julho de 2019, eu me formei. Nessa época, eu já tinha voltado a trabalhar CLT, tá? Eu me divorciei nesse período e aí eu conciliei a faculdade com o trabalho, com minha filha e tudo mais. E eu trabalhava como CLT numa operadora de caixa. Também ganhava um salário mínimo. E fiquei ali de 2019, de julho até dezembro, ainda nesse trabalho e procurando outros lugares. Procurando. E assim, gente, é uma angústia muito grande, tá? Se você já passou por isso, você sabe. Você ter o seu diploma, você ter o seu sonho realizado e você continuar com uma vida que você não quer. E esse lugar que eu trabalhava era um lugar muito, muito abusivo. A nossa chefe, né, a patroa, a dona do negócio, era uma peixaria, inclusive, era insuportável, era uma mulher muito, muito arrogante, ela abusava psicologicamente dos funcionários, ela maltratava. Comigo nunca teve, assim, um episódio muito intenso, tá? Mas era piadinha, mas ela era daquele tipo que chegava gritando com o funcionário e esculachava e xingava, porque trabalhava muita gente do interior, né? Que vinha pra cá pra conseguir uma vida melhor. Então, assim, precisavam daquele trabalho ali, porque eles não tinham nem casa. Então, ela tinha um lugar lá que ela deixava essas pessoas dormirem, né, pagando um valor. Então, eles eram muito dependentes dela. E aí, enfim, era um lugar horrível de se trabalhar, mas de julho até dezembro eu continuei lá e procurando, e eu chorava, eu pedia a Deus, eu falei, gente, como que pode? Eu tenho um diploma e eu não consigo trabalho. E aí, até então, eu não pagava, né, as parcelas, estava tudo certo, ainda não estava vindo. Veio 2020, eu pensei, um ano novo, vida nova, tudo lindo, maravilhoso. Agora eu vou conseguir um trabalho. E nada, gente. Eu acabei saindo dessa peixaria, mesmo sem ter nada em vista, mesmo com a minha filha pequena. Eu simplesmente um dia não consegui ir, eu saí. Perdi tudo, né, porque eu que pedi conta. E eu fiquei ali sem ter nada. Na época eu recebi um benefício aqui da minha cidade, de 400 e alguma coisa. Então o mercado estava tranquilo, tive algumas ajudas das minhas irmãs e tudo mais. E aí, enquanto isso, eu procurando trabalho, qualquer coisa que fosse, eu não conseguia nem mercado, gente. Então no início de 2020 foi um ano muito difícil pra mim. Eu chorava porque eu já pensava em como que eu vou pagar se eu não tô conseguindo nenhum trabalho comum. E veio a pandemia. Não, veio a pandemia não, minto. Aí eu consegui um trabalho numa escola como um auxiliar de professora, também salário mínimo, também de segunda a sexta, mas já melhorou um pouquinho, pelo menos eu não trabalhava feriado. E meu sonho era poder passar um feriado em casa. E aí, ai gente, esse vídeo vai ficar grande. E aí, veio 2020, e eu acho que foi o ano que eu comecei a pagar o FIES.
Eu não vou lembrar, gente, se foi em 2020, eu acho que não. Eu acho que foi em 2021. Não vou lembrar. Eu sei que veio 2020, veio pandemia, parou tudo, ficou tudo difícil. Eu fui demitida do lugar que eu trabalhava, né? Porque a escola fechou, então reduzi funcionário, né? Manteve só professor, porque o professor de casa trabalhava, a gente não tinha o que fazer de casa, né? Então, entrei para aquele benefício do governo, recebi alguns meses, e foi um ano sofrido, acho que para a maioria das pessoas. Enfim. E aí, quando veio a primeira parcela do FIES, agora eu não vou lembrar o ano, juro pra vocês, eu não lembro se foi em 2020 ou se foi em 2021. Mas eu lembro que ou eu estava desempregada, ou eu estava trabalhando, eu acho que foi em 2021, tá? Foi em 2021, eu já tinha voltado pra escola, a escola reabriu, tava lá ganhando meu salário mínimo, mas eu ainda não tinha conseguido nada na minha área. Então, me formei em julho de 2019, em julho de 2020 fez um ano, e chegou 2021 e eu ainda não tinha conseguido nada na minha área, um ano e meio depois. E aí veio a primeira parcela do meu FIES. E aí o valor veio 500 e alguma coisa, que eu não vou lembrar, vou botar aqui R$500. E aí foi que a vaca foi pro brejo. Por quê? Como que eu com um salário mínimo, que na época eu acho que era 1.050, era 1.000 e alguma coisinha, né? Eu ia pagar uma parcela de R$500. Eu cheguei a pagar uma ou duas, assim, porque eu não queria, eu nunca fiz a faculdade pensando em não pagar. Eu via gente falando lá dentro, eu não vou pagar não, que se dane, não sei o quê. Eu sempre fiz com aquele pensamento, eu vou me formar, eu vou ter uma vida boa, eu vou conseguir um emprego bom e eu vou pagar. E aí, quando aconteceu isso aqui, eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito triste, eu fiquei arrasada, de verdade, fiquei muito mal, gente, muito mal mesmo, porque eu vi que eu não ia conseguir pagar e eu sempre tive muito medo de juros, eu sempre tive muito medo de empréstimo, eu nunca tinha feito nenhum tipo de empréstimo, nenhum tipo de financiamento. O máximo que eu já comprei para pagar depois era em cartão de crédito e eu nunca tinha atrasado uma fatura de cartão de crédito, mesmo quando eu fiquei desempregada. Então, assim, isso aqui pra mim foi um baque muito grande, tá? E aí foi quando eu pensei, gente, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu deveria ter entrado no FIES? Será que foi uma luz no fim do túnel? Ou será que foi a maior burrada que eu fiz na vida? Paguei lá uma ou duas parcelas, minha irmã falou assim, olha, você não vai conseguir pagar. Você vai passar fome para pagar um empréstimo? Não faz sentido. Então, você é sua filha, né? Eu pago aqui, a casa onde eu moro, eu pago um valor mensal. Eu comprei ela do meu tio, então, assim, não é uma parcela de uma casa mesmo, até porque quando eu comprei ela, ela era bem precária, mas é um valor, né, de R$350. Então, imagina, 800 aqui, mais 350 da casa, mais comida, não dava. E aí foi quando eu parei de pagar. Aqui eu parei de pagar e falei assim, então, já que eu vou parar de pagar, eu não vou ficar pensando nisso não. Joguei pra lá, deixei pra lá. Só que a gente tenta, né, gente? Mas quem gosta de andar certinho, quando tá devendo, sofre muito. E aí foi assim que começou, tá? Então lá em 2021, eu parei de pagar e começou a crescer. Começou a crescer, 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 crescer. De vez em quando eu abria o aplicativo do banco, olhava e nada. Aquilo só aumentando, só aumentando. Aí teve lá em 2023, acho que no começo de 2023, não lembro, teve lá, né, começou a falar que ia ter renegociação do FIES, que estava aberto e tal. Eu cheguei a tentar fazer a simulação, mas dizia que eu não estava apta, que não era possível. E aí eu desisti e ficou. Tanto que o meu saldo chegou a R$86.000. Então, minha dívida estava em R$86.000 e eu já tava assim, nunca mais vou pagar, nunca mais vou ter um nome limpo, nunca mais vou poder fazer um crédito, nunca mais vou poder, por exemplo, fazer um financiamento de uma casa, que é um sonho meu. E vai ser isso mesmo, só se eu conseguir um emprego muito bom que eu consiga resolver isso daqui, né? E só que assim, gente, de vez em quando eu ia dormir à noite e eu orava, eu chorava, eu pensava, meu Deus, como que eu cheguei a esse ponto de dever R$86.000? E eu só queria realizar um sonho, eu só queria
ter o meu certificado, eu queria poder ter uma profissão melhor, ter uma vida melhor. E foi muito difícil. Mas assim, com tudo isso, gente, eu confesso pra vocês que o FIES pra mim nunca foi um arrependimento. Eu nunca me arrependi de ter feito FIES, eu nunca me arrependi de ter entrado nessa, eu nunca achei que o FIES tivesse sido um erro, ou uma roubada, uma furada, nada disso. Eu sempre enxerguei como uma opção, eu sempre enxerguei como uma bênção, na verdade, sabe? Porque eu pensava assim, foi o jeito que eu consegui de ter o meu diploma, e hoje eu tenho. E tá. E aí lá em 2021, no finalzinho de 2021, eu comecei a ter, a trabalhar na minha área, mas o meu atendimento é clínico, tá, gente? Então, assim, é pacientes, né? E aí, o que eu comecei a atender aqui, eu consegui um espaço, sublocar um espaço, e eu consegui um pacientezinho. E aí, assim, eu já comecei a ficar feliz, que eu falava, gente, graças a Deus, pelo menos eu tenho um paciente. E aí, isso em 2021. Em 2022, também, eu continuava na escola e foi aumentando os pacientes, aumentando. E o meu maior sonho era viver da minha profissão. Meu maior sonho era não precisar trabalhar com outra coisa, não precisar fazer outras coisas e poder trabalhar com o que eu tinha escolhido. E em 2023, isso aqui tá uma bagunça, né? Em 2023, meu sonho se realizou. Eu consegui abrir mão da minha outra renda, que era na escola, e eu consegui trabalhar só com a minha área, só com o que eu escolhi. E eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz, porque eu conseguia pagar minhas contas, eu conseguia comprar comida, tudo, tá, sabe? Minha renda total era vinda da minha profissão. E eu pensava assim, valeu a pena. Por mais que eu ainda tô devendo lá 86 mil reais, valeu a pena, porque eu tô com o meu diploma, e eu tenho a minha profissão, e eu sei que agora, a partir de agora, eu vou conseguir, uma hora eu vou conseguir. E aí, assim, meu medo era tirar meu diploma. Meu medo era tirar meu diploma. Mas como isso não era possível, sabe? Não é permitido. O que é permitido aqui é pegar os seus bens. Eu não tinha bem nenhum, nem a casa onde eu moro, né? Como eu falei pra vocês, não é no meu nome, então não tinha nada no meu nome. Então, eu não tinha preocupação nenhuma quanto a isso, porque o meu certificado, meu diploma, ele era meu, ninguém podia tirar. E aí, lá em 2023, foi quando tudo começou a mudar, graças a Deus. Né? O ano passado ali, né? Se você parar pra pensar, é muito recente. Então, eu me formei em 2019 e só em 2023 eu consegui trabalhar na minha profissão. 2019, 2020, 3 anos depois. 3 anos depois de formada foi quando eu comecei a realmente viver do que eu tinha investido durante todos esses 5 anos e meio. Tanto financeiramente, né, gente? Porque o FIES, eu que vou pagar, é uma dívida minha. Quanto, assim, de tempo, de estudo, de tudo. Então, demorou 3 anos para eu conseguir me estabelecer no mercado de trabalho. E ainda assim, tá, gente? Sem ser fixo, tá? Ainda é sublocando espaço e uma hora aumenta, outra hora diminui a renda, porque não é fixo. O que também é algo que eu quero muito que mude, eu quero muito poder ter uma segurança de quanto eu ganho, mas ainda não é o momento e Deus tem falado comigo que eu tenho que aprender a esperar. Então, tá. E aí, esse ano de 2024, não sei se foi em 2000, minha memória é horrível, gente, não sei se foi em janeiro ou em dezembro de 2023, liberaram a renegociação do FIES. Liberaram a renegociação do FIES. E eu fui lá de novo para poder pesquisar, para poder ver. Eu falei assim, vou lá de novo. Lá não, né, no aplicativo. Vou lá tentar de novo. E aí o meu CadÚnico, gente, quem não sabe o que é CadÚnico, CadÚnico, eu não sei como que fala, é um cadastro no governo que você faz e você declara lá a sua renda, você declara quantos cômodos tem sua casa, tudo. Tudo aquilo que é um cadastro de pessoas. E aí, se sua renda lá for compatível com esse CadÚnico, você tem alguns benefícios. Isso é muito importante mesmo você fazer esse CadÚnico, ter ele
ativo, porque inclusive você pode ter isenção em concurso público, tá? Você pode ter benefícios, um monte de coisa. Depende de você ter esse cadastro aqui ativo para poder você conseguir resolver. E aí, eu fui lá no aplicativo para simular, fiz a renegociação e aí eu consegui, gente, 77% de desconto. E aí minha dívida que era de 86 mil, eu vou virar aqui porque eu fiz uma bagunça. Vai ficar muito ruim. Deixa eu pegar outra folha, peraí. Vou pegar aqui. E aí minha dívida, que era de 86 mil, já tinha chegado a 86 mil reais, ela caiu para 19 mil. E alguns quebrados que eu não vou lembrar. Então, assim, foi um desconto muito bom mesmo. E aí, eu pensei, poxa, 19 mil é um valor pagável, é um valor possível. Vou me apertar, vou me enrolar. Claro que esse dinheiro tá saindo assim, tá me deixando muito espremida. Se vocês verem aí meus vídeos de finança, né, vocês vão ver como que meu orçamento tá apertado, vivendo ali, sabe, no extremo mesmo para poder cumprir com esse compromisso aqui. E aí, tinha lá as opções, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tinha lá as opções, ó, das renegociações, tá? E aí, deixa eu mostrar qual foi a minha. Você podia ou pagar à vista e ter tanto de desconto, enfim. E aí, a minha foi essa aqui, ó, eu vou ler pra vocês. Ó, em até 15 parcelas mensais e sucessivas, com 77% de desconto do valor consolidado da dívida, inclusive principal. Sobre o saldo devedor, incidirão encargos financeiros correspondentes a 100% de taxa média do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mantendo-se as demais condições de financiamento. Então, essa aqui foi a opção que eu escolhi. Na verdade, eu não tinha como escolher, ou, se eu não me engano, eu pagava à vista, ou era essa opção aqui que se encaixava na minha situação, né? E aí, ficou assim, ó, gente. Vamos lá. Saldo do devedor, 19.175,30. Data da entrada, 8 de janeiro de 2024, foi quando eu paguei a primeira parcela. Então, lembrando agora, ó, foi em janeiro já de 2024 que eu fiz a renegociação. Valor da parcela de renegociada, 1.277,15, foi a primeira parcela que eu paguei lá em janeiro. E quantidade de parcelas, 15. Então, esse é o valor que eu tinha de dívida agora, depois que a gente renegociou. Essa foi a data que eu fiz. E aqui foi a primeira parcela que eu paguei e eu ainda teria 15 parcelas a pagar. Só, gente, que na minha cabeça eu ia pagar 15 parcelas de 1.277. E aí, em fevereiro, quando a parcela veio, eu tomei um sustão, porque ela veio um valor diferente. Ela veio R$1.458. E aí, gente, quem já paga 1.277, apertada, espremida, ali no estreito, para pagar isso aqui é osso, viu? E aí eu fui lá, paguei, eu tinha um valor guardado, eu tava começando minha reserva de emergência, e aí eu precisei mexer na minha reserva de emergência, eu precisei gastar ela, e para dar essa entrada eu precisei mexer na minha reserva de emergência, para pagar essa primeira parcela eu precisei mexer na minha reserva de emergência. Então ali o que eu tinha de reserva foi pro brejo, acabou. E aí agora eu estou aí nesse processo de reiniciando minha reserva e dando conta disso aqui. Então o que eu entendi depois é que esse é o valor da parcela, mas ela tem os juros, e esses juros acompanham a taxa de Selic, de sei lá o que eu não entendo, bolufas, mas eu sei que ele oscila. Então eu sempre tenho que calcular esse FIES aqui como R$1.500. Então ali, gente, meu salário atual é 3.000 e pouquinho, pagar R$1.500 todo mês só dessa dívida aqui. Tá difícil, tá? Tá brabo aqui, mas eu vou conseguir. E em um ano, né, que são 15 parcelas, a gente fala um ano para parecer mais fácil. Em um ano eu vou estar livre disso aqui. É uma das coisas que eu mais quero na minha vida, parar de ter essa dívida, não dever mais nada.
Mas graças a Deus eu tô conseguindo, eu sou muito grata a Deus por essa renegociação, porque você vê uma dívida de 86 mil cair para 19 mil, gente, é muita coisa, é muito desconto, é um valor muito grande que eu deixei de pagar. E graças a Deus, esse valor aqui, 19 mil, é um valor, né? Como é que se diz? Um valor apto, né? Um valor plausível, né? Que um pobre consegue pagar. E com esforço, tá? Não é um valor também que você paga assim, ah, tudo bem, não. Com muito esforço, só Deus, eu e minha filha, a gente sabe o esforço que a gente está fazendo para dar conta de manter esse compromisso aqui. Mas eu sei que eu consigo. Então, assim, resumindo, né, a, tudo que eu queria falar no vídeo era: o Fiéis valeu a pena? Sim ou não? Gente, pra mim valeu super a pena, porque hoje eu tenho o meu diploma, hoje eu trabalho com o que eu gosto, hoje eu vejo um futuro melhor pra mim e pra minha filha, e eu sei que esse era o caminho, tá? Será que tinha outro? Não sei. Eu na época não via e hoje, sinceramente, eu ainda não vejo, porque teve meses em que a minha faculdade, a mensalidade era de R$ 1.500. Então, assim, que a gente vai fazer lá o aditamento, né? A gente vê, a gente tem acesso a essas informações, mesmo que eu não pagasse. Então, assim, nem se eu pagasse, desse todo o meu salário, né? Quando eu trabalhava CLT, nem se eu desse todo o meu salário, né? O salário mínimo, eu não pagaria uma mensalidade. Então, assim, esse aqui foi o caminho que apareceu pra mim, foi o caminho que Deus colocou pra mim e deu tudo certo e hoje eu consigo pagar, resolver essa dívida. Espero que esse ano passe muito rápido para que eu deixe de pagar isso daqui. Esse valor está fazendo muita diferença no meu orçamento, muita mesmo, mas eu tô conseguindo me livrar dessa dívida. Então, gente, depende muito, tá? Depende muito. Eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, maior erro que eu fiz na minha vida, me arrependi de ter feito fiéis, juros altíssimos. Então, assim, se você tem a opção de fazer de outra maneira, se você tem chances de fazer de outra maneira, se você consegue se esforçar, fazer o possível para pagar melhor, né? Quanto mais dívidas a gente tiver, tá melhor. Ou se você consegue fazer, né, uma faculdade pública, consegue lá fazer um Enem e fazer a pública, claro que é melhor, gente. Mas na minha realidade, né, de pessoa que não tinha nenhum tipo de acesso na minha família, antes de mim apenas uma pessoa tinha faculdade, então, que é a minha irmã mais velha, né? Então, pra mim foi a melhor saída. Hoje, ironicamente, aqui na minha cidade, tem um programa da prefeitura que dá a faculdade de graça. Gente, isso... Eu moro aqui em Maricá, tá, gente? Então, talvez você já tenha ouvido falar aí, porque é uma cidade que tá crescendo muito e tá com muitos projetos bacanas. A gente tem o passaporte universitário. Então, o que que é? Você se inscreve, faz uma prova e ali algumas pessoas, a não ser a quantidade, são contemplados com o são contemplados com a bolsa 100%. Então você faz toda a sua faculdade sem pagar nada e depois que acaba você também não tem que pagar nada. Então, assim, talvez se eu não tivesse feito, agora eu estaria fazendo de graça? Estaria, mas eu estaria começando agora, começando a estudar agora, né? Então aí é um caminho de 5 anos, eu tô com 34 anos, então seria um caminho aí de 5 anos agora para eu começar e até me formar e até conseguir me estabelecer. Então eu não me arrependo em momento nenhum. Sou muito grata por esse projeto. Poderia ter melhores condições, o juros ser menor, ter alguma coisa ali que te inserisse no mercado de trabalho, não sei, né? Não sei, mas mesmo com tudo isso, foi uma luz no fim do túnel e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida em termos de educação. E hoje eu tô aí de olho, tá? Porque esse projeto que eu falei, ele também tem programas de pós-graduação, então eu tô de olho para quando abrir inscrição eu fazer, e aí fazer uma pós-graduação boa, de qualidade e sem pagar nada, vai ser a cereja do bolo da minha graduação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenha alguma utilidade aí pra você que tá com dúvida sobre fiéis. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo, tá? E
Deixa seu like para me ajudar, eu tô começando esse canal e eu tenho muitos planos de que ele cresça, de que eu consiga crescer aqui no YouTube e aprendendo aqui também. E é isso. Se puder deixar seu like, se inscrever e comentar aqui embaixo alguma coisa. Se você também fez fiéis, comenta aqui embaixo, diz como que foi sua experiência, eu vou adorar ler. Pode ser textão, tá? Que eu sou a rainha do textão, tanto que eu falo pra caramba e esse vídeo tá enorme e eu preciso fazer alguma coisa pra editar e diminuir ele. Então, beijo, tchau!